No princípio, nada existia, o vazio cobria todas as coisas, e o silêncio reinava sobre o infinito. Mas eu, o Verbo eterno, estava lá junto do Pai. E quando chegou o tempo determinado, eu disse: haja luz. E a luz brilhou, rompendo as trevas. Assim começou a história da criação, a história do amor minha e do Pai pela humanidade. Em 6 dias, o Pai ordenou, e eu, o Verbo, pela palavra, executei. No primeiro dia, a luz; no segundo, o domo, separando as águas primordiais de cima das águas de baixo; no terceiro, a terra seca e o verde que cobre o solo; no quarto, o sol para governar o dia, e a lua e as estrelas para governar a noite; no quinto, os seres do mar e tudo que há nele, e as aves do céu; e no sexto, todos os animais da terra; e por último, a nossa obra-prima, o homem, o qual deu nome a todas as criaturas da terra. O homem foi criado à nossa imagem e semelhança, com amor e carinho. Nele coloquei o sopro da vida, o mesmo Espírito que habita em mim, e contemplei toda a obra, e vi que era muito bom. Então plantei um jardim no Éden. Ali, percebi que o homem, apesar das diversas espécies de animais, não poderia viver sem uma auxiliadora. Após ele nomear todos os animais, não existia nenhum ali que o correspondesse. Então coloquei Adão em um profundo sono, e retirei a sua costela. E da costela modelei a mulher, e levei até ele. Então ele disse esta: sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Ali, o homem e a mulher viveram em perfeita comunhão conosco. Não havia dor, nem medo, nem morte. Apenas amor, felicidade e harmonia. Criamos o homem para ser rei sobre todas as criaturas. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Antes de continuar, preciso deixar claro para vocês, meus filhos, para que entendam e não se enganem. Antes da criação do homem, houve uma grande guerra no céu, a qual Lúcifer e os seus anjos aliados, na grande maioria, serafins, anjos com cabeça de dragão, tentaram tomar o céu em uma grande rebelião. Esta guerra ocorreu antes da criação do mundo físico, antes da história humana registrada. Houve uma guerra no céu entre Miguel e seus anjos contra o dragão Lúcifer e seus anjos. O dragão foi derrotado e lançado juntamente com seus anjos à terra. Essa batalha aconteceu antes da criação do universo material. Eu criei os anjos antes do mundo físico, e após essa grande batalha, Lúcifer e mais 2/3 do céu foram então expulsos com ele e lançados na terra. Este evento transcende o tempo terreno. No jardim do Éden, a serpente lançou a semente da dúvida no coração da mulher. Lúcifer, transfigurado como serpente, a enganou, dizendo que se ela se entregasse a ele, ela teria a mesma sabedoria e conhecimento que eu e o Pai. E então a mulher escolheu a desobediência. Ela deitou-se com a serpente, que era Lúcifer, o serafim-chefe dos anjos caídos, com cabeça de dragão. Ele já vivia aqui há muitos e muitos anos após a queda. E ele colocou uma semente em seu ventre chamado Caim. E a mulher, não satisfeita em se contaminar com o pecado, foi também enganou a Adão e o fez também se deitar com ela, contaminando Adão, até então homem divino, que também colocou uma semente em seu ventre de nome Abel. Assim, o pecado e a contaminação entrou no mundo. A inocência foi perdida, e a separação entre eu e eles começou. O divino não permanece próximo ao pecado. Contudo, meu amor permaneceu. Mesmo quando o homem se escondeu de vergonha, eu o chamei. Adão, onde estás? Foi o momento mais triste que me ocorreu, onde eu percebi que sua auxiliadora, a mulher, cometeu o pecado mortal mais grave, e levou Adão também a cometer o mesmo pecado. Neste momento então fiz vestimentas para eles, pois deixaram de ser seres divinos, e tornaram-se seres mortais, contaminados pelo pecado. E então eu amaldiçoei ao dragão e toda a sua descendência. No céu temos um anjo que representa cada espécie de animal que existe no mundo. Só não existem mais anjos representantes dos répteis no céu, pois todos eles se rebelaram. Então, condenei a mulher a sentir as piores dores do mundo quando for dar à luz. E condenei a Adão a conseguir o que comer com o suor do seu rosto, por ter desobedecido através da mulher. Desde aquele momento, o plano de redenção começou a se mover. Então o homem e a mulher foram expulsos do Éden, e foram viver a vida terrena, onde nasceram Caim e Abel. Lá foi onde Caim tornou-se o primeiro assassino do mundo. E eu o amaldiçoei, e ele vive em exílio até os dias de hoje. Então os anjos caídos, em uma missão clara de destruição, após a humanidade se multiplicar, e em um ataque direto contra eu e o Pai,
Eles então começaram a deitar-se com as mulheres e a colocarem suas sementes abomináveis nelas. E delas começaram a nascer abominações, seres gigantes, seres que não foram criados por mim. E estes seres, então, após acabarem com toda a comida da terra, começaram a comer os próprios homens. Muitos de vocês os conhecem como Nefilins. E a maldade cresceu tanto que devastou o homem e chegou no céu. Então enviei o dilúvio, abri o domo celeste, e as águas primordiais inundaram toda a terra. Não para destruir o amor, mas para renovar a esperança. Noé encontrou graça diante de mim e do Pai, e ordenei que ele construísse a arca, e através dele a vida recomeçou. E eu naquele tempo estabeleci uma aliança eterna. Jamais destruiria a terra com águas novamente. O arco-íris é o sinal da minha promessa. Mas o homem mau, com influência e tecnologia dos anjos caídos, tentou se elevar acima de mim. Ele construiu uma nave tecnológica em formato de torre que chegaria até os céus. Ele, temendo também um novo dilúvio, queria guerrear contra nós. Mas eu e o Pai nunca iríamos travar guerra contra nossa imagem e semelhança, contra a criação que mais amamos. Mas o orgulho nunca é o caminho. Vocês conhecem como Torre de Babel, mas Nimrod usava tecnologia repassada pelos anjos caídos para tentar chegar até o céu. Então eu confundi suas línguas e os espalhei sobre a terra, para que não houvesse outra guerra contra minha imagem e semelhança. Então novamente eu escolhi um homem, chamado Abraão. Através dele, prometi uma descendência incontável, e dele viria a salvação do mundo. Abraão creu, e essa fé abriu a porta para tudo o que estava por vir. Tudo o que foi criado aponta para um propósito. Desde o Éden até a promessa a Abraão, cada passo foi parte do meu plano perfeito. Um plano de redenção, de restaurar o que o pecado destruiu. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o mesmo que criou os céus e a terra, e fui aquele que se fez carne e veio ao mundo para salvar o homem, por amor e cuidado. A história de Gênesis não é apenas o começo do universo, é o começo do meu amor eterno pela humanidade.